Olha só, minha gente. Ô Barba, você gosta muito da Meirinha? Você gosta, né? É demais, né? De nota de 0 a 10. Pra Meirinha, 11. 11? Pra Meirinha, 11? Então, por que nós vamos primeiro falar sobre... 12 pro Paulinho. Nós vamos falar sobre o assunto hoje desse relaxamento que está acontecendo. Primeiro veja o VT, daqui a pouco o padre chama a nossa querida Meirinha. Dá uma olhada aí. Depois de mais de um ano desde os primeiros casos de Covid-19, o mundo aos poucos está podendo respirar um pouco mais aliviado, principalmente com a população se vacinando e os casos diminuindo gradativamente. Com a queda de mortes e de quadros clínicos relacionados ao coronavírus, certas restrições já estão sendo alteradas. A Inglaterra, por exemplo, anulou quase todas as contenções após o grande número de pessoas vacinadas e o baixo número de mortes. Agora, os ingleses não têm a obrigatoriedade de usar máscaras, não precisam mais ficar em distanciamento social e o home office agora é apenas uma opção. Já no Brasil, a flexibilização também aumentou. E aí está o problema: bares cheios, aglomerações em shoppings e restaurantes. Até que ponto está a nossa responsabilidade diante do desconhecido? Sabemos que ainda não é hora de relaxar por completo, mas como agir? Falaremos mais sobre o assunto agora, no nosso Papo Reto. Muito bem, minha gente. Por isso, você viu que nós temos aqui uma torcida maior que a do Flamengo, que falou, ó, vamos trazer aqui a nossa querida Meirinha, porque a Meirinha vai tratar esse assunto junto com o Padre Marcos. Meirinha, Camila, nossa psicóloga, teóloga, palestrante, não tem pra ninguém, linda, maravilhosa e palmeirense. Meirinha, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre. Boa tarde, meus amigos aí, Paulinho, o Barba. Ó, um beijo pra vocês, muita saudade. Ixi, Maria, hein? Ó, o Barba ficou todo feliz aqui. Ô, Meirinha, olha, nós estamos com esse assunto aí, que é esse relaxamento que está acontecendo com as medidas perante a pandemia aqui no Brasil. E olha só, minha querida, para o nosso público brasileiro agora entender bem, nós não somos a Inglaterra. Nós não somos um país desenvolvido em vários itens, como na Europa é. Nós estamos vivendo uma plena pandemia ainda aqui no Brasil, claro, em processo de vacinação. Muitos países da Europa, a grande maioria já foram todos vacinados, por isso eles vão se abrindo um pouco mais. Mas nós estamos vendo, Meirinha, que aqui no Brasil, podemos falar do nosso estado aqui de São Paulo, está nos preocupando muito uma aglomeração hoje praticamente em todos os lugares, como se não houvesse mais perigo nenhum. Então eu já começo a fazer uma pergunta para você, é uma 2 em 1, tá? Olha, essas medidas de excesso, podemos dizer que esse escape, tá acontecendo um escape psicológico por causa disso, e podemos dizer que esse escape psicológico pode-se dar um nome de atitude kamikaze? Boa, padre, adorei essa pergunta. Olha, vamos compreender, gente, o comportamento psicológico da nossa população, porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas por que será que algumas pessoas não obedecem e outras fazem o oposto, ficam totalmente desesperadas? E eu vejo, às vezes, familiares brigando dentro de casa por posturas ou atitudes diferentes, porque pensam diferentes. A gente vai ter que entender o seguinte, ó, vamos entender a nossa sociedade. Para você entender uma sociedade, você tem que entender a família, porque a sociedade é o reflexo da família e a família é o reflexo de cada indivíduo. As palavras que nós temos hoje é polarização e intolerância. Isso acontece fora e dentro dos nossos lares, concorda? Então, o que nós estamos vendo é que o ser humano, cada indivíduo, ele está colocando para fora aquilo que ele tem dentro dele. Então, a pandemia é apenas uma desculpa, ela foi uma válvula de escape para a gente colocar para fora toda a agressividade, toda a intolerância que a gente tem
com a gente mesmo. Então, nós estamos com uma revolta interna, nós estamos frustrados com a gente mesmo, e a origem disso, gente, é que nós polarizamos nós mesmos. Em primeiro lugar, essa polarização existe dentro da gente porque nós criamos uma imagem de perfeição nossa que não existe, porque nós não somos perfeitos, e tentamos reprimir todo o nosso lado negativo, que a gente considera negativo, mas que faz parte da nossa personalidade. Como a gente não aceita nem a gente mesmo, a gente começa a ficar muito crítico, não só com a gente, mas também com as pessoas à nossa volta. Essa é a raiz da ansiedade. A ansiedade, ela vai me gerando uma insegurança com relação ao que eu sou, ao meu futuro e tudo mais. E a ansiedade, muito tempo, ela vai gerando uma certa irritação, uma frustração perante a vida. E essa é a raiz da intolerância. Então vamos entender, gente, que é o seguinte: informação todos nós já temos. Todo mundo sabe o que tem que fazer, botar máscara, distanciamento, todo mundo sabe isso. Então nós vamos ter, nesta polarização, duas posturas. Uma é aquela pessoa que a gente vai confundindo, olha só, nossa agressividade chega tanto que a gente vai confundindo uma opinião com uma acusação. Então é o genocida, é o assassino e tal. Boa. Quem não pensa parecido comigo. E do outro lado, nós vamos ver essas pessoas que se revoltam e pela revolta ela vai se comportar de um jeito totalmente ao contrário do que as pessoas esperam que elas façam. Então não vão usar máscara, elas vão fazer aglomeração. Então a gente vai ver essa polarização acontecendo na sociedade. Mas percebe, gente, que a raiz disso tudo está dentro de cada ser humano e a gente só está colocando para fora no outro, jogando no outro, toda a revolta com a minha própria vida. E a gente faz isso nas redes sociais. A gente anula o outro, a gente agride o outro com palavras. Então, a agressão verbal, a violência verbal cresceu demais nos dias de hoje. Sim. E eu vou falar, não é a pandemia em si. A pandemia só foi uma válvula de escape para eu colocar essa raiva e essa irritação da minha vida para fora. Então, essa é a raiz da questão, padre. Entendi. Não é que a gente não sabe o que tem que fazer, não, entendi. Mas a gente está usando isso para colocar para fora, mas, entendeu? Meirinha, olha só, eu vou deixar uma pergunta já para o próximo momento nosso, tá. Mas essa aqui também vai deixar a gente... É uma resposta que eu tenho certeza que você vai explicar bem. Bom, sim. Se começa tudo dentro da família, eu concordo. Né? Uma sociedade só posso compreender uma sociedade a partir do momento que eu entender a minha família, como que surgiu aquela família. Muito bem. O Brasil, nós estamos pagando caro por vários motivos que nós não vamos entrar agora, com a questão de tantas mortes, uma pandemia extensa, né? Muita gente ainda está morrendo, apesar das vacinações. Significa que a nossa educação familiar, não vou dizer pior ou melhor, é bem diferente de muitos países da Europa, porque eles também passaram por isso e deram uma resposta diferente. Já eu quero saber a sua explicação. Ótimo. Vamos falar da responsabilidade da família. A responsabilidade da família, sem generalizar, porque tem famílias maravilhosas aqui no Brasil. Tamo juntos. Ó, quero ver se melhora. Se melhora você. Grande barba. Gosto muito. E tem um barba 2 aqui também, hein? Gente, mas vamos lá, olha. O padre tá conversando com a Meirinha aqui. Meirinha, minha linda. Oi. Meire. O povo ama você demais aqui, viu? Olha aqui, eu amo. Eu sou apaixonada pela Rede Vida. Você precisa vir aqui tá presente aqui, fazer presencial um encontro com você. O povo aqui vai amar, viu? Mas olha... Eu amo. Ô, Meire, então vamos lá, olha, vamos dizer aqui, ó, esse relaxamento, então, você colocou muito bem a questão família, as pessoas estão muito acuadas, estão tendo uma resposta agressiva. Bom, e o nosso país, então, a educação, a maneira familiar, a gente está vendo outros países que passaram também por tudo isso e deram uma resposta diferente e rápida. Sim. Significa que o modo de educar, a família educar nesses países é bem diferente do nosso?
A nossa sociedade brasileira, ela está precisando desenvolver responsabilidade. Então, a gente tem uma postura muito passiva perante a vida. Então, alguém faz. O governo vai fazer por mim, o psicólogo vai fazer por mim. Então, eu vou no médico, o médico que me dá o remédio, ele que sabe. Então, nós não nos responsabilizamos por nada. E a questão da pandemia é igual. Eu acho que o outro vai fazer, eu não preciso fazer. Entende? Então, essa postura é só um reflexo de coisas que já aconteciam na nossa vida. E as crises, quando acontecem, elas só escancaram as nossas fragilidades de caráter. Sim. E isso acontece com todas as doenças, porque isso não deixa de ser assim, um caos na nossa saúde enquanto sociedade, mas ela mostra a nossa fraqueza de caráter para enfrentar uma situação como essa. Sim. Então, a gente vê a bagunça. Por quê? Porque a gente vê a situação e ninguém querendo se responsabilizar por isso, porque alguém vai fazer, entende? Então, mas percebe que isso é em todas as áreas. E isso só escancara. Então, a pandemia, ela só serviu para a gente olhar bem com o olhão aberto, não com o japonês, hein? Com o olhar bem aberto. As nossas fragilidades, coisa que a gente precisa olhar, não gostar e melhorar. Porque essas coisas não é para a gente olhar e não gostar e ficar por isso mesmo. É para a gente começar dentro de casa. Se eu estou vendo que as pessoas não estão se comunicando da forma adequada, eu preciso trazer essa comunicação adequada dentro da minha casa com respeito. Bom, então esse já é um dos atalhos, Meirinha. As pessoas estão gritando dentro de casa. Esse já é um dos caminhos, então, que você já coloca como... Isso. Como um caminho para ajudar. Exato. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de tolerância com relação a outra pessoa, ter a responsabilidade de que sim, depende de mim, depende do meu comportamento. Não adianta você ir ao extremo, por exemplo, pegar o outro de forma violenta, como a gente viu acontecendo também, né? De forma violenta, você forçar uma pessoa a ter um comportamento que você quer, porque isso também não é legal, e ao mesmo tempo você escancarar o teu comportamento de forma abrupta e do outro lado, né? Quer dizer, indo para baile, fazendo festão, não tá nem aí com todo mundo, cospe em cima dos outros, aquela coisa assim, entende? Não dá, a polarização não dá certo. O que a gente precisa fazer é o caminho do meio e se responsabilizar pelo seu. A gente não tem controle, padre, sobre o comportamento dos outros. Xingar, apontar o dedo, criticar o tempo todo, não vai melhorar o nosso dia a dia, sabe? Eu acho que a gente precisa, nesse momento, cuidar do nosso comportamento dentro da nossa casa. Se o nosso núcleo está bacana, legal. Nós já somos como é que eu vou dizer? Nós já somos uma inspiração, vamos dizer assim, um exemplo de como se deve fazer. Agora, entrar nesse embate de querer mudar o comportamento do outro e entrar na violência, isso só vai piorar. Então, o caminho do meio é o melhor. Sim. Aí entra muito o que você falou, a questão da família, começa aqui dentro, os pais, os irmãos, se conversarem mais, colocar uma regra. Sabe por quê também, Caminha? Eu fico pensando aqui, como padre e como brasileiro, se todo mundo na sua começasse em casa, por exemplo, hoje não se existe mais fronteiras entre nós e qualquer país do mundo. Hoje um celular, jovem, uma pessoa vê, aí vê lá o que está acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos. Está todo mundo aglomerado. Um exemplo, né? Como você falou, falta essa responsabilidade no nosso país ainda. Isso. Mas nós aqui falamos, peraí. Não é porque lá fora a maioria já está vivendo uma vida assim, que nós podemos. Nós não podemos. Ó, eu tô com a cortina aberta. Tá todo mundo lá fora vivendo, mas nós não podemos só para entender, viver. Né, padre? Essa questão da falta de responsabilidade, ela traz comportamentos irresponsáveis, tá? Claro. Então tem a ver com aquilo que você falou, que é da gente colocar para fora tudo aquilo que a gente não viveu em 1 ano e meio, entendeu? Você entende isso? Mais de quase 1 ano e meio, né, que a gente está nessa. Entendeu? Então, assim, toda aquela vontade que eu tinha de sair, de encontrar os amigos e tudo mais, tá vindo à tona tudo junto de uma forma irresponsável. Sem dúvida. É isso que eu quero dizer. Então, a falta de maturidade psicológica, que é bem típica do nosso país,
Por que eu falo que é do nosso país? Porque a gente tem postura não de adulto no nosso país, a gente tem postura de criança, no sentido de que alguém vai fazer por mim, é muito paternalista. Sim. Nós somos um país paternalista. É por isso que a gente ainda elege políticos com essa coisa muito popular. Sim. Então, aquela pessoa que cativa melhor, que fala melhor, é o que nos seduz. Mas não é a pessoa realmente que às vezes tem uma condição de assumir aquele cargo. Verdade. Então, essa ilusão é muito típica da psicologia da criança. Então, psicologicamente, né, como sociedade, nós somos muito imaturos por conta desta postura, que também é irresponsável, entendeu? Sim. É nesse sentido que eu estou falando, né, do aspecto psicológico do brasileiro em termos de sociedade. Então, a gente precisa, sim, desenvolver a maturidade no sentido de trazer a responsabilidade, começa em mim. Começa em cada um de nós. É essa mudança que a gente tem que fazer. Verdade. Não depende do país, o país vai fazer. Não, meu amigo, é dentro de casa, é você. Começa com o teu voto, começa com a sua ação, com a tua atitude, entendeu? É a mudança dentro de você. É nesse sentido, sabe? A gente tem que puxar a responsabilidade para a gente. É aí que começa a mudança, sabe? Então, assim, quando eu fico indignada, eu não vou tacar pedra no meu vizinho. Eu vou bater na porta dele e vou falar, fulano, vamos conversar? Sabe, vamos dialogar, que é o máximo da maturidade, que é quando você sai do físico, que você vai, joga coisa e bate no outro, saiu do agressivo, do animal, vamos trazer a nossa racionalidade, o que Deus deu, nosso cérebro, para transformar a nossa raiva em palavras e aqui a gente discutir ideias para que civilizadamente a gente consiga entrar num acordo de convivência. Entendeu? Sem ter que o outro engolir aquilo que eu quero que ele faça. Perfeito. Percebe? Então, então é esse ponto, né, que a gente precisa evoluir enquanto sociedade. Bom, enquanto isso, né, Camila, a gente também vai fazendo isso em casa, nós como igreja, eu como padre, os bispos e tal, trabalhando esse público, trabalhando essa consciência de maturidade, de grandeza em Deus, né, que é ter esse novo comportamento. Vamos fazendo a nossa parte. Não dá pra gente pegar um megafone e contar pro Brasil inteiro, vocês têm que viver. Não! É cada um fazer a sua parte, como você falou muito bem. E todos nós somos educadores. A gente tem que entender isso. Não é o professor que está lá na frente, todos nós educamos. Você educa, eu educo, todo mundo educa, entendeu? E a gente educa pelo exemplo. Claro. Então, é desse jeito que a gente muda o país. Tá bom. Né? Meirinha, olha, o nosso tempo... Quero convidar o pessoal para fazer parte do meu Instagram, tá? Vai lá, manda aí, olha lá a Meirinha aí, ó. Olha lá, vamos participar do Instagram da Meirinha Camila, que não tem para ninguém. Ó, vamos seguir ela, porque o Barba faz uma grande propaganda sua aqui, que ele é seu fã. Obrigada. E ele tá sempre acompanhando você, viu, minha linda? Eu também, vocês todos. Ô, minha linda, então tá bom. Olha, Meirinha, beijão no teu coração, Deus abençoe e obrigado, viu? Obrigado pelas suas palavras aí. Ajuda muito. É isso aí. Muito bem, minha gente, mas agora nada de distração. Nada de preocupação. Porque a preocupação nos deixa aquela testinha assim meio franzida, sabe como é que é? E contribui para quê? Para o envelhecimento rápido.